Bom dia. Hoje eu gostaria de discutir um tema que eu já venho discutindo há bastante tempo nos textos que eu escrevo, que é qual seja o ingresso universitário e a política de cotas. Quando a Universidade Federal de Santa Maria, aqui no final dos anos 90, início dos anos 2000, fez uma tentativa de implantar um processo de seleção para ingresso no ensino superior seriado, ou seja, com 3 provas referentes a cada prova a um ano do ensino médio. Na época do ex-reitor Odilon Marcuso do Canto, que foi inclusive o reitor que me demitiu da Universidade Federal de Santa Maria, quando ele publicou esse programa, anunciou esse programa na Folha de São Paulo, eu contestei esse programa experimental de ingresso no ensino superior seriado, porque eu entendia que ele era extremamente injusto relativamente aos contrastes que existem entre o ensino público e privado, e mesmo entre o ensino privado, no interior do ensino privado, relativamente aos alunos que prestam o vestibular e que prestavam essa prova seriada. Eu não sei se o texto que eu enviei para a Folha de São Paulo foi publicado ou não, contestando o ex-reitor Odilon Marcuso do Canto. O fato é que nessa mesma época, era ministro da Educação do governo Lula, o também conterrâneo aqui de Santa Maria, Tarso Genro, que implantou essa política de cotas. E essa política de cotas, a despeito de ter reduzido algumas dessas discrepâncias que acentuam esse contraste entre o ensino público e o ensino privado, fator econômico, fator racial, dentre outras. Sob a minha óptica, ela permanece desde a época da implantação até hoje, ela permanece ainda não isonômica relativamente aos alunos das escolas públicas, porquanto, de permeio a essas escolas públicas, existem duas instituições, duas escolas, os colégios militares e os colégios vinculados às universidades públicas brasileiras, que dispõem de um recurso financeiro, de um aparato infraestrutural semelhante ao das escolas privadas, cujos alunos, sob a minha óptica, deveriam disputar a vaga para o ensino superior com os alunos das escolas privadas e não com os alunos das escolas públicas. E nesse contexto, eu confesso que não entendo porque tantos ministros relacionados ao governo petista quanto relacionados com a oposição, eles não modificaram esse contexto. Eu confesso para vocês que eu tenho uma filha que recentemente prestou vestibular ela é engenharia mecânica e prestou vestibular para medicina. E ao acompanhar o resultado dessa minha filha, o desempenho dessa minha filha, que por 2, 3 anos permaneceu na lista de espera, eu comparei o ingresso da escola pública com o ingresso dos alunos egressos da escola privada relativamente ao curso de medicina, que é o curso mais procurado, mais disputado no mercado de trabalho, no Enem. De maneira que sob a minha óptica, eu entendia que haveria uma discrepância. Os alunos das escolas públicas entrariam com uma baixa bem inferior aos das escolas particulares nesses cursos de medicina. Para minha surpresa, não. Não, a diferença não é muito acentuada. Aí eu fui refletir a respeito disso e eu cheguei à conclusão que ela se deve basicamente a essa disputa que ocorre entre os alunos
dos colégios militares e dos colégios vinculados às universidades com o restante dos alunos que disputam o Enem por essas outras escolas públicas. Então, eu não fiz essa pesquisa, mas eu acredito que se fizer, a grande maioria, a quase totalidade das vagas nos cursos mais disputados, mais valorizados no mercado de trabalho entre as escolas públicas, eles são abocanhados por alunos egressos desses dois colégios, colégios militares e colégios de ensino médio vinculados às universidades públicas brasileiras. Assim, eu deixo a sugestão aí para o atual governo petista de transferir os alunos dessas duas escolas para disputarem com os alunos das escolas privadas, mesmo que transferindo esses alunos, você transfira, por exemplo, 10% das vagas que atualmente são disputadas entre os alunos das escolas públicas de ampla concorrência, você transfira para as escolas particulares, aumente um pouco o número de vagas destinadas às escolas particulares. Eu entendo ainda assim que será vantajoso, se tornará mais isonômico o Enem, o ingresso no ensino superior, no contexto dos alunos das escolas públicas que frequentam as escolas públicas, exceto desses dois colégios. Ressalto, colégios militares e colégios de ensino médio vinculados às universidades públicas brasileiras. No mais, eu espero que, se não for implantado, pelo menos seja refletido acerca dessa minha ideia.